Bora falar de futebol? Bora falar de futebol! Como sempre, ela vai sempre ficar aqui com a gente. E vamos lá para conferir mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que encerrou hoje, quinta-feira, com alguns jogos e a gente vai repassar cada jogo para você e a gente vai dar a opinião dos destaques e do que virá pela frente aí nas próximas rodadas. Hoje foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e vamos aqui, então, no Bora Falar de Futebol, falar um pouquinho da rodada do Campeonato Brasileiro que começou ontem, uma rodada cheia, né? E se encerrou hoje com alguns jogos. A gente vai falar dos jogos de hoje, a gente vai falar de jogo por jogo. Vem com a gente que agora o nosso Bora Falar de Futebol agora tem vinheta! É isso aí. E agora, depois da vinheta, bora falar dos resultados da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E nessa rodada a gente percebe que dois times cariocas não venceram, mas tudo bem. Vamos lá, vamos falar de jogo a jogo aqui. Hoje o Botafogo conseguiu vencer o Bahia, o jogo está em andamento, ainda está no finalzinho do jogo. O Botafogo está ganhando de 3-1 do Bahia. O Botafogo conseguiu a primeira vitória no Brasileiro e o Bahia sofrendo a primeira derrota, já que o Bahia tinha vencido a primeira rodada contra o Corinthians por 3-2 e hoje por enquanto está 3-1 para o Botafogo. O Bahia vai reconhecendo a sua primeira derrota no campeonato. O Santos enfrentou o Fluminense agora há pouquinho na Vila Belmiro e o Santos conseguiu a vitória de 2-1. Esse confronto entre Santos e Fluminense na Vila foi bem interessante porque é o confronto de dois técnicos que gostam do jogo. Dois técnicos que gostam de jogar, que é o caso do Sampaoli e do Diniz. Dois técnicos que é bem diferente dos demais técnicos no Brasil, que gostam muito de priorizar a defesa, as defesas muito fortes, que o primeiro marca, depois ataca. E então esse jogo Santos e Fluminense foi bem legal, pelo menos para saber quem se deu bem, no caso, nesse confronto de técnicos que gostam do jogo, que gostam da bola, que é o caso do Sampaoli e do Diniz. E o Sampaoli se deu bem, o Sampaoli venceu por 2-1. Os gols do Santos foram marcados por Sacha e Sanches, e o gol do Fluminense foi marcado pelo Pedro. O Pedro, que começou muito bem o ano passado, se contundiu, ficou um tempão parado e está retornando agora e já está retornando com gols. Então, uma boa vitória do Santos. O Santos que foi para a líder, somou duas vitórias, né? O Santos que venceu na primeira rodada e hoje voltou a vencer o Fluminense, e o Santos somando aí 6 pontos, é um dos líderes do campeonato. Vamos continuar aqui com a rodada. O outro jogo que teve ontem, Goiás e São Paulo. O São Paulo também é outro clube que já somou duas vitórias em duas rodadas e está somando 6 pontos e começa bem o campeonato São Paulo. O São Paulo, um destaque do São Paulo para o jogo de ontem é que o Pato fez gol, né? Pato, contratação talvez a mais importante para o São Paulo para 2019, e um destaque também para dois meninos do São Paulo que vem jogando muito bem, que é o Antony e também o Toró, que fez o primeiro gol nos profissionais no jogo de ontem, e o São Paulo conseguiu uma boa vitória em cima do Goiás. Sinceramente, eu acredito que nem Santos nem São Paulo serão campeões brasileiros, mas começaram muito bem. Eu acredito que esses clubes aí vão brigar na parte de cima do campeonato, mas eu não acredito que Santos e São Paulo serão campeões brasileiros, não. Tá, ao máximo uma vaga da Libertadores, mas, enfim, começaram muito bem, os dois têm somando 6 pontos já em duas rodadas, mas tem muito campeonato pela frente, né? Vamos lá, vamos continuar aqui no jogo de ontem ainda, no campeonato, rodada da segunda rodada, teve Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco é um daqueles times, o Vasco, o que falar do Vasco? O Vasco é... O que falar do Vasco? É complicado o Vasco, né? O Vasco é complicado. Pergunta pro Marinho. Que merda, hein? Sabia não? Vamos lá, o Vasco perdeu de novo. O Vasco perdeu para o Atlético Mineiro de 2-1 em casa. O Vasco tem duas derrotas no Campeonato Brasileiro. E o Atlético também é um dos clubes que venceu duas vezes. O Atlético venceu o Avaí na primeira rodada e hoje, na segunda rodada, derrotou o Vasco em São Januário por 2-1. E de virada, o Atlético Mineiro venceu o Vasco em São Januário. Então o Vasco tem 0 pontos, junto com o Fluminense, os dois times do Rio de Janeiro, 0 pontos até aqui. E nenhuma surpresa. Eu acredito que Vasco e Fluminense
vão brigar para não cair. O Botafogo também, que venceu hoje o Bahia, mas é outro time também que com certeza vai brigar na parte de baixo. Vamos lá continuar com os resultados aí. O Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 2-1, uma vitória importante para o Fortaleza. O Fortaleza é um time que também que vai brigar para não cair. É fundamental vencer os jogos dele em casa, né? E conseguiu vencer bem o Atlético Paranaense, que também, na minha opinião, não vai fazer feio no campeonato. Conhece a sua primeira derrota, o Atlético Paranaense, e é um resultado mais importante até para o Fortaleza, porque é importante somar pontos. Fortaleza, esses clubes, esses times que subiu da segunda divisão para a primeira divisão esse ano, que é o caso do Fortaleza, no caso do CSA, é importante que eles somem pontos dentro de casa para tentar aí se manter na elite do Campeonato Brasileiro de 2019. Ainda tivemos ontem Grêmio e Avaí, na verdade Avaí e Grêmio, o jogo foi na ressacada, o jogo empatou de 1-1, o Grêmio não sabe o que é vencer no campeonato ainda, até porque são 2 rodadas, perdeu a primeira em casa para o Santos e agora empatou na ressacada contra o Avaí, e 1-1 somando o primeiro ponto o Grêmio, somando o primeiro ponto o Avaí. Cruzeiro e Ceará ficou 1-0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro econômico, como sempre, bem a cara do Mano mesmo, um time que marca, tem uma vocação de atacar que não é muito utilizada pelo Mano. O Mano prefere não tomar gol do que fazer vários gols. Então 1-0 pro Mano Menezes é goleado, e um resultado bem esperado mesmo. Eu imaginava que o Cruzeiro ia vencer também o Ceará de uma forma bem tranquila. Ontem ainda teve CSA e Palmeiras. O Palmeiras foi com o time reserva lá para enfrentar o time do CSA, e um bom resultado até para o CSA, um empate com o CSA, para o CSA, jogando em casa, mesmo jogando em casa contra o Palmeiras, mesmo com reserva dos Palmeiras, o empate para o CSA é um bom resultado, imaginando que o Palmeiras é um time que vai brigar pelo título, e eu acredito que o Palmeiras é um time que vai brigar pelo título sim, então é um bom resultado para o CSA, mesmo jogando em casa. É um bom resultado para o CSA contra o Palmeiras, contra os reservas do Palmeiras. Ainda tivemos ontem, aqui no finalzinho, para matar essa rodada para os jogos de ontem, o Corinthians venceu o Chapecoense por 1-0, um placar de 1-0 para o Corinthians, é um placar muito, nos últimos anos, aí talvez seja o placar que mais o Corinthians tem conseguido vencer seus adversários por 1-0, e ontem mais uma vez venceu o Chapecoense por 1-0, sem nenhum susto. O gol foi do Carlos Augusto, o menino do Corinthians, o menino que está começando agora no Corinthians, é da base do Corinthians, e marcou o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Uma boa vitória, né? Os Corinthians somando aí 3 pontos, os primeiros 3 pontos, até porque perdeu na primeira rodada para o Bahia. E o jogo ainda tivemos ontem ainda Internacional e Flamengo. Internacional consegue sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra um Flamengo que o Abel Braga não consegue ajustar o time do Flamengo. É impressionante como o Flamengo é um time que tem a vocação de tomar gol. O Flamengo é um time que não pode ser atacado. O adversário, qualquer time que atacar o Flamengo, ele faz gol no Flamengo. Se eu montar um time aqui na rua, aqui, ó, vai ser eu, Thanos aqui, meu filho e mais meia dúzia de rapazes ali, se juntar, e se a gente jogar contra o Flamengo, se a gente atacar o Flamengo, a gente faz gol no Flamengo. É impressionante, a defesa do Flamengo é uma defesa furada. A gente pode até perder, porém a gente pode fazer um gol. Tá complicado. Ele tá dizendo aqui, ó, impressionante. O Flamengo não passa, o Flamengo não assusta realmente ninguém. É um sistema defensivo que não assusta ninguém. Sendo assim, o Inter ontem venceu o jogo por 2-1, poderia ter feito mais, mas recuou, fez 1-0, recuou em um jogo que, se o Inter tivesse continuado atacando, ele teria feito mais gols no Flamengo. Então o Abel, primeira coisa, o Abel provavelmente, se não vencer o São Paulo no próximo jogo, provavelmente deve cair, a verdade é essa. E o Flamengo tem que simplesmente, depois do São Paulo, tem que pegar o Peñarol lá no Uruguai, jogando por um empate, mas uma defesa que toma gol todo jogo dificilmente conseguirá esse empate lá no Uruguai contra o Peñarol. E aí vai voltar aquela história lá para os adversários, para torcidas rivais, vão voltar com aquela história lá do tal do cheirinho lá. Enfim, o Abel vai ter muito trabalho nos próximos dias, se quiser permanecer na Gávea. E vou mandar um abraço aqui rapidinho para alguns amigos aqui, para o Joel, meu amigo do Rio de Janeiro, para o meu outro amigo, que é o Reginaldo Shinkay, do Piauí, que está acompanhando a gente aqui, que sempre acompanha a gente, sempre conversa com eles também pelo WhatsApp, e para o amigo Renato também, meu amigo que é de outro grupo da Flá Maior. Abraço aí, galera.
E para a próxima semana a gente pretende gravar mais um vídeo aí com palpites para a próxima rodada. Então, galera do Bora Falar de Futebol, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Tamo junto e bora falar de futebol, galera. É nóis!